Bom, eu sei que é delicado esse assunto, porque existem pessoas que planejam a gravidez e outras que não, que pode acontecer do nosso tão almejado momento de gerar uma vida venha antes mesmo do que a gente possa esperar, né? Algumas pessoas possuem o ciclo menstrual irregular, não sabe quando ovula, às vezes tem um método contraceptivo diferente que pode acabar ocasionando uma gravidez não esperada, não planejada, né? Então eu sei que para alguns o momento é delicado e para outros é momento de muita alegria, de muita união, de muitos desafios e ao mesmo tempo de muito medo, né? É um momento, acho que único, divisor de águas na vida de uma família, na vida de uma mulher, principalmente na vida de uma mulher. Apesar da gente conhecer todo o contexto da família, da rede de apoio, do pai, de tudo, a gente sabe que, por exemplo, gerar uma vida, né, gestacionar durante 9 meses, amamentar, tem algumas questões que realmente são destinadas para a mulher. Então, eu considero isso até uma bênção, porque só a gente pode fazer isso. Então, nesse sentido, eu quero conversar com vocês para tentar ajudar quem eu puder ajudar. Como eu sou tentante, para mim, se eu tivesse essa notícia, eu ficaria extremamente feliz, porque é o grande sonho da minha vida, como eu já compartilhei com vocês no primeiro vídeo aqui do canal, onde eu tive uma notícia de um tumor e a notícia de que esse tumor poderia impactar na minha gestação. Então, eu ainda não sou mãe, não sei se todos aqui me conhecem, se você caiu aqui por acaso nesse vídeo, mas eu ainda não sou mãe. Eu sou fisioterapeuta, tenho 34 anos e estou aí sendo considerada como uma tentante, né? Estou tentando engravidar. Então vamos lá, começar esse vídeo sem mais delongas. Você descobriu que engravidou. E agora? Bom, e agora que você tem todas as suas oportunidades, todas as suas condições de sentir o que você está sentindo. Acho que você não tem que se cobrar porque você está sentindo de um modo diferente que as outras pessoas estejam. Eu acho que a gente precisa se respeitar. A gente às vezes atropela as coisas pensando muito no contexto, nos outros, e esquece de olhar com cuidado pra gente, né? Então a primeira coisa é permita sentir o que você esteja sentindo, não se culpe por isso. Cada um sente de uma forma, né? Uma picada de abelha que eu sou alérgica, uma pessoa pode não ser alérgica à picada de abelha, pode nem sentir a dor, nem ter repercussão como eu tenho. Então, cada pessoa vai sentir de uma forma, seja uma gravidez, seja um alimento, eu chupo limão puro, outra pessoa não chupa. E assim por diante, é tudo assim na vida. Então, acho que a gente não tem que se cobrar por isso. Acho que o primeiro momento é o seu, quando você descobre a gravidez e você tem que lidar com o que você está sentindo, você tem que organizar os seus sentimentos, independente da sua condição, né? Tanto estou falando de condição física, estou falando de condição emocional, estou falando de condição financeira, estou falando de condição familiar, estou falando de qualquer tipo de condição. Eu acho que é você que está grávida e você que tem que refletir sobre o que você está sentindo, você tentar identificar a causa do que está gerando esse sentimento. Eu engravidei, tô me sentindo péssima. Por que você está se sentindo péssima? Porque minha vida vai mudar. Por que você acha que sua vida vai mudar? Porque agora é uma vida e depende de mim. Tá, é uma vida e depende de você, mas agora já é uma vida e depende de você. Então tem coisas que a gente não consegue mudar, a gente tem que saber lidar, ressignificar as questões desafiadoras que surgem pra gente no meio do caminho. Agora, se não, se você é tentante, eu acho que é curtir muito o momento, registrar esse momento, acho que tudo faz parte, né? Mas vamos lá, a primeira dica que eu daria para vocês é pensar em como revelar isso e para quem revelar isso e se vai revelar isso, né? Tem muitas pessoas que esperam até os 3 meses, né? Até 12 semanas, que a gestação a gente conta por semanas, até os 3 meses para contar essa informação para outras pessoas, familiares ou amigos, né? Tem gente que não espera muito, mas Renata, por que eu esperaria 3 meses, né? Já tô grávida. Porque infelizmente existem algumas chances do útero, da parede do útero não engrossar, de não ter toda essa adaptação
dos nossos órgãos internos, no caso do nosso útero, para conseguir segurar essa gravidez. Então, por isso que é importante também, eu vou falar daqui a pouco, a nossa ida ao médico regularmente para fazer os exames e acompanhar como que tá o espessamento do nosso colo, como que tá todas essas questões internas dos nossos órgãos do sistema reprodutório feminino. Então, a primeira coisa que eu faria é você pensar em como você vai revelar isso, seja uma surpresa muito bacana para o seu esposo, para sua companheira, seja para quem for, como for, para sua família, ou não, ou realmente curtir esse primeiro momento você e depois ir falando aos poucos. Isso você precisa sentir. Por isso que eu digo que é muito importante a gente respeitar o que a gente sente, o que a gente pensa, né? É um momento único só seu, então nesse primeiro momento é só seu. Nos demais momentos, assim que as pessoas forem entendendo, as pessoas não, assim que você for entendendo, aí convém compartilhar com as pessoas que você sente mais à vontade, mais próximo. Mas esse primeiro momento, que seria a revelação para as outras pessoas amadas ao redor da gente, seria um ponto para se pensar no que você realmente vai se sentir confortável a fazer, tá? Então, o primeiro ponto seria a questão da revelação. O segundo ponto seria, obviamente, procurar um médico, né? Porque, por exemplo, se eu for no banheiro hoje fazer um teste e ele é positivo, a primeira coisa que eu vou pensar é: ai meu Deus, eu tô grávida. Eu preciso contar isso pra alguém, porque a emoção às vezes é tanta, né? Independente da emoção que for, a emoção é tanta que se compartilha com alguém. Depois você vai pensar no médico. Então, eu estou falando na ordem que acontecem as coisas. Então, você vai procurar o seu médico ginecologista, vai falar com ele, porque nem sempre o ginecologista é um médico obstetra, né? Que vai fazer ali o seu parto. Então, é importante ir imediatamente agendar uma consulta com o seu ginecologista. Ele vai pedir todos os exames. Provavelmente possa ser que indique algum médico obstetra da confiança dele, para que você tenha essa continuidade aí no atendimento e na programação do parto, né? Porque a gente precisa já falar e pensar sobre isso também. Uma coisa que eu falaria para vocês, recomendaria, é passar num nutrólogo ou num nutricionista para realmente adequar a alimentação. Poucas pessoas têm essa consciência, mas os nutrientes, eles são de extrema importância, né? As vitaminas, tem o suplemento que a gente também toma em paralelo, que o médico vai indicar, mas as vitaminas, as questões nutricionais como um todo, eu acho que é de suma importância, e também não ter nenhum tipo de risco para o bebê e para a mãe que está gerando essa vida, né? No caso, a gente sabe que existem alguns casos aí de diabetes gestacional. Isso não é muito bacana, obviamente, assim como a hipertensão, né? Também não é legal. Então, eu acho que seria interessante, se eu pudesse dar uma dica, eu daria uma dica de passar no nutricionista para ir ver a quantidade certa, não passar do peso, no sentido da saúde realmente, tanto do bebê como da mulher. A estética é um segundo plano, né? Tudo bem se você também pensar na estética, não tem problema nenhum, mas a gente precisa pensar que o nosso corpo está trabalhando a todo vapor para realmente gerar uma vidinha, né? Olha que responsabilidade. Então, se eu pudesse deixar uma dica, eu falaria para passar no médico, seu ginecologista, para indicar um obstetra ou não, se seu ginecologista já for obstetra, maravilhoso, e também passar no nutrólogo. Essa seria a minha segunda dica, né? O que você precisa fazer sabendo da sua gravidez. A terceira seria, obviamente, para fazer todos os exames que o médico pedir, porque às vezes a gente pensa, mas eu fiz agora um recente, há 2 meses, nem vou fazer esse. Não, tem que fazer novos exames sim, porque o corpo já está trabalhando de uma forma diferente. Antes você não estava grávida, você estava em uma outra condição. E agora que você está grávida, você precisa pensar que seu corpo está gerando uma vida, está tendo diferenciação de hormônios, né? O beta-HCG está aumentando, outros hormônios estão atuando de formas diferentes, em dosagens diferentes, né? Então, é importante sim fazer todos os exames, principalmente o intravaginal, alguns exames que ele vai, dependendo do seu caso, né? Se você tiver alguma comorbidade, alguma doença prévia, é mais importante ainda. Então, faça todos os exames que o médico pedir, por favor, tá? Não ache que, fiz 1 mês atrás, 2 meses atrás. Não, é para fazer todos os exames, tá bom? Além disso, obviamente, continuar com o pré-natal para o acompanhamento desse crescimento do nosso feto, do nosso bebezinho,
Então, existem algumas doenças que a gente consegue identificar no pré-natal, até para um preparo psicológico da familiar, né? Como que eu vou lidar com uma criança que venha ocasionalmente com algum tipo de alteração psíquica, né, cognitiva, enfim. Então, é importante a gente fazer o pré-natal, é importante a gente identificar se a nossa gestação tem algum tipo de risco, tanto para o feto como para a mãe. Então, tudo isso é muito importante, isso tudo a gente consegue acompanhar durante o pré-natal, tá bom? Sem contar a delícia que deve ser escutar aquele coraçãozinho batendo dentro de você. Vocês já pararam para pensar nisso? Eu sempre paro para pensar e fico, meu Deus, como o corpo é perfeito. Porque batem dois corações ao mesmo tempo em ritmos diferentes. Isso para mim é muito emocionante, é uma loucura se você parar para pensar, né? Como que pode uma vida gerar outra vida, outro coração, outra cabecinha, tudo dentro da gente. Então, além dessa emoção toda gostosa, essa troca, retirada de dúvidas com o médico, tudo isso é muito bacana, é muito especial, muito único. Independente se você é a segunda, terceira, quarta vez que você vai gestacionar, cada gestação é única, né? Cada momento é único, então a gente tem que aproveitar. E acho que a última dica que eu daria, acho que uma dica bem bacana, bem legal, seria sobre estudar. Sim, gente, a gente precisa estudar, se informar sobre esse assunto de maternidade, que ele é, sim, complexo. Complexo porque mexe com tudo, né? Mexe com a nossa vida, mexe com o nosso corpo, mexe com a nossa mente, mexe com a nossa emoção, mexe com a nossa rotina, mexe com tudo. Então, antes dormia 8 horas por noite, agora talvez você durma mais picado, porque você você vai começar a fazer muito xixi, vai ter muita frequência no banheiro durante a madrugada. Então, assim, são pequenas coisas que vão somando e isso pode, de certa forma, gerar algum cansaço, alguma irritação até na mulher, porque é normal, tudo tá mudando, né? Não é só urinar, mas é mais uma pessoa aqui, agora não vou viver em prol, mas nos primeiros momentos sim, você vai viver em prol do bebezinho, para você cuidar dele, para você fazer tudo que ele precisa. Então, por conta disso, a gente precisa ter uma estrutura sim, emocional, psicológica. A gente precisa ter essa estrutura familiar, uma rede de apoio, isso é muito importante. Mas se não tiver, a gente sempre tira forças de onde a gente não tem, né? Quando a gente quer, a gente consegue, a gente faz acontecer. Então, eu diria para estudar bastante sobre a maternidade, sobre realmente gestacionar, assuntos relacionados à maternidade, né? Um assunto relacionado à maternidade que é muito, assim, óbvio, mas acho que a gente precisa estudar. Eu mesmo já estou começando a estudar, mesmo sendo uma tentante, é o parto, né? A via de parto. Se a gente faz cesariana, se a gente faz parto normal, óbvio que existem raros casos que a gente não consegue fazer parto normal. Sim, são raros casos que a gente não consegue fazer parto normal, tá? Quando a vida da mãe está muito em risco ou a vida do bebê vai estar em sofrimento fetal, mas no geral é fisiológico nosso, né? Então, teoricamente, todo mundo, assim, entre aspas, a grande maioria das mulheres conseguem evoluir para a via de parto normal, o que é uma bênção, né? Depende do ponto de vista também, depende da mulher. E tá tudo bem, eu posso achar o parto normal maravilhoso, pode ter outra pessoa que não. Isso é importante saber, os seus limites, você se autoconhecer. Existem séries, filmes, livros que falam muito sobre isso, a importância disso. Sabia que até quando você tem o parto normal, você sabia que até a influência de quando desce o leite é impactada? Porque quando você está tendo trabalho de parto, a mama já está se preparando para o leite descer. Isso é muito, assim, é sensacional, né? Faltam palavras, porque é sensacional pensar que enquanto o corpo está ali expelindo o bebezinho, a mama já está trabalhando com o cérebro ali para o leite descer. Então, assim, são vários detalhes que você precisa saber, você precisa estudar, você precisa ir a fundo para realmente escolher o que é melhor, o que funciona melhor para o seu corpo. Além do parto, o puerpério, que é um momento muito delicado por conta de tanta oscilação hormonal que vai existir sim necessariamente após o parto. Então, são pontos de muita atenção
né? Muita atenção mesmo, porque o parto é super importante para o bebê e para a mãe. É um momento decisivo, né? Porque ele vai nascer, o bebezinho vai nascer, junto com a mãe, que vai renascer de novo. O puerpério, que vai ter essa alteração, sim, hormonal, que pode afetar o bebê, porque dependendo de como a mãe está se sentindo, ela não consegue fazer as atividades que ela precisa fazer diante ao bebezinho. Então, é muito importante estudar puerpério. E a amamentação. A amamentação, acho que é um dos principais pontos que a gente precisa realmente aprofundar, porque existem vários fatores, né? Mas principalmente o preparo emocional, psicológico, físico da mãe perante a amamentação. E por último, um assunto que eu acho que é relevante, mas eu acho que esse pode ser mais para o final da gestação, que é o sono do bebê, né? A gente sabe que existe a esterogestação, quando o bebezinho, até os 3 meses de vida, ele não sabe direito ainda que nasceu, ele acha que está dentro do útero ainda. Então, às vezes ele troca o dia pela noite, mas na verdade não é troca de dia pela noite, né? Ele ainda acha que tá ali no útero, então para ele qualquer horário é horário. Mas a gente que tá aqui já de fora há anos, a gente sabe que existe dia e noite. Então, tudo isso eu acho que são assuntos super relevantes, super importantes, que podem nortear e amenizar as nossas angústias, as nossas inseguranças. Ainda mais em casos como o meu, que eu serei mãe de primeira viagem. Então, todas as informações elas são super bem-vindas. Gente, eu espero que eu tenha ajudado vocês, que esse vídeo seja de utilidade. Se você sabe que tem uma mãezinha tentante, tentante não, que você sabe, se você sabe que conhece alguém que já seja mamãezinha, descobriu agora e não sabe o que fazer, envia esse vídeo para ela se você acha que pode ajudar, deixa um curtir, compartilha com quem você acha realmente que pode ajudar. E o que vocês precisarem, eu estou aqui à disposição. Mandem e-mail, mandem mensagem, comenta aqui no vídeo, para juntas a gente conseguir ter um momento muito mais especial, muito mais seguro, tá bom? Contem comigo. Muito obrigada e até o próximo vídeo.